Olá, bom dia para você que me escuta. Eu sou a Joyce e eu tô aqui para mais um episódio de podcast. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a autossabotagem. Será que você se autossabota? Antes de tudo, eu acho importante dar uma definição para o que é autossabotagem e uma definição minha que eu poderia estar dando aí para autossabotagem é quando nós nos tornamos o maior obstáculo entre nós mesmos e a realização dos nossos sonhos. Então, essa autossabotagem ela vai se apresentar como? Ela vai se apresentar por meio de pensamentos negativos, pensamentos desmoralizantes, pensamentos desmotivantes. E eles são geralmente baseados em certas crenças limitantes que a gente cria ao longo da nossa experiência de vida e que vão impedir a gente de avançar, de realizar sonhos e projetos e que vai nos impedir de aprender e crescer também. Tá, mas e por que a gente se autossabota? Qual é o objetivo da autossabotagem? O que tá por trás de tudo isso? É preciso que a gente compreenda que o nosso cérebro ele tem uma grande herança, ele foi treinado durante um longo tempo e intensivamente para preservar a vida. Então, nosso cérebro, ele sabe tomar decisões rapidamente e a decisão mais segura diante de um perigo, né? Então, ele vai analisar rapidamente e tomar uma decisão. E a melhor solução que ele encontra antes de tudo, é não nos expor ao perigo, é não nos expor ao risco. E isso é o que a gente chama de zona de conforto. A zona de conforto, resumidamente, é justamente viver nessa situação mais segura possível, a situação que eu já conheço. É uma situação que eu não tenho muita perspectiva de mudança, eu não vou ser surpreendido, eu não vou ter desafios. Então, isso nos poupa de situações que possam gerar estresse, medo, ansiedade ou mesmo que pede muita energia, né? O cérebro também tem ele sempre vai optar pelo caminho, pela escolha que vai exigir menos dele, menos energia, menos empenho, menos preocupação. Então, é importante ter em mente que a zona de conforto ela é importante para a preservação da vida, mas ela pode nos impedir de avançar em diversos aspectos e principalmente nas realizações dos projetos, dos sonhos, porque projetos, sonhos significa justamente aquilo que eu não tenho ainda, aquilo que eu quero ter, né? Aquilo que eu projeto no meu futuro. E tudo isso envolve um risco que a zona de conforto do nosso cérebro não está disposta a nos expor. Então, tendo em mente isso, esse processo de escolha do cérebro, a gente entende também que o berço das nossas ações é o pensamento, ou seja, antes de eu realizar alguma coisa, aquilo já foi uma intenção, já foi um pensamento e foi uma escolha. Então tem todo um processo antes da ação e que mesmo a nível consciente, como a gente falou, numa situação de perigo e tudo mais, o nosso cérebro faz uma escolha, ele opta por escolher um caminho, por escolher uma ação. Então as nossas escolhas de vida são foram pensamentos e às vezes são aqueles pensamentos que a gente não dá a mínima, que eles apenas estão transitando assim na nossa mente, mas que eles estão levando com ele a nossa autoconfiança embora, eles estão criando problemas que não existem, eles estão criando crenças limitantes, eles estão nos mantendo na nossa zona de conforto. Então, quando a gente tem essa consciência de que todos os nossos pensamentos eles estão de alguma forma nos construindo e construindo a nossa ação, a gente vê a nossa responsabilidade a nível dos pensamentos. A gente começa a prestar mais atenção no que a gente pensa. Aonde esses pensamentos estão me levando, o que eles estão sinalizando, qual sentimento que está sendo gerado dentro de mim, né? E claro que a gente não vai virar alguém totalmente paranoico que vai dizer, nossa, eu tô pensando isso, tô pensando aquilo. Não é esse o propósito. O propósito é justamente
o que esse pensamento ele pode estar criando em mim, que ele pode estar gerando, que escolha que ele vai me levar a ter no futuro, né? Porque muitos dos nossos pensamentos, eles podem definir mesmo quem a gente é, né? Tem pessoas que ficam o tempo todo se dizendo, inclusive a gente vai falar aqui na autossabotagem, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não estou à altura, eu não sou o suficiente para essa situação, para essa pessoa. E isso cria uma crença. Essa pessoa ela vai viver na crença de que ela não é o suficiente, ela vai encarnar esse personagem, ela vai virar cada vez mais essa pessoa que ela escolhe, né, com o seu pensamento ser. Então é só essa noção de responsabilidade do pensamento que eu queria trazer antes de abordar aí os pilares da autossabotagem. Então vamos lá para os pilares da autossabotagem. Eu coloquei 3 aqui, existem mais para a autossabotagem, inclusive um deles que é muito evidente, que é o da procrastinação, mas eu não queria aprofundar muito no assunto da procrastinação, porque eu acho que é bem profundo. A procrastinação, ela pode ser uma coisa muito negativa, porque a gente deixa tudo para amanhã, a gente deixa a realização dos nossos sonhos para amanhã, a gente deixa a ação que vai justamente nos levar à realização desse sonho para amanhã, mas ela também pode ser um sinalizador de que eu não estou mais alinhado com isso, eu não quero realizar isso porque eu tenho outros motivos. Então precisa ver todos os sentimentos que estão atrás dessa procrastinação sinalizadora. Então por isso que eu não quero entrar no sujeito da procrastinação, porque é muito mais profundo e o meu objetivo não é me prolongar muito, mas saibam que tem também esse grande pilar que é o da procrastinação. Então vamos aí para o primeiro pilar. Eu coloquei 3 grandes pilares e o primeiro deles é a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Ela é esse sentimento de ilegitimidade, de ser indigno de algo, de alguém, de não ser merecedor, de duvidar das nossas capacidades. Então a pessoa ela tem uma sensação, mesmo que inconsciente, de estar interpretando um personagem, de que se as pessoas irem um pouquinho mais a fundo, elas vão descobrir que na verdade tudo isso é falso. Por exemplo, que a autoconfiança dela, nossa, é mentira, na verdade ela é super tímida e não sei o que. Então a pessoa ela fica naquela apreensão de que eles vão me descobrir, eu sou um impostor, né? E geralmente essa pessoa com a síndrome do impostor, ela vai justamente deixar de realizar ações porque ela se considera incapaz. Ela vai a todo momento, mesmo se ela sabe fazer, se ela tem alguma experiência, alguma coisa, ela vai sempre achar uma coisa que ela não tem. Então, por exemplo, se ela sabe fazer, ela vai falar que ela não tem diploma. Se ela tem diploma, ela fala que falta experiência. E ela vai achar desculpa, eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu não posso assumir um cargo de chefia porque eu não tenho perfil, eu não tenho capacidade. Então ela já tá ali naquele desespero de não, eu não sou digno, eu não sou legítimo, eu não tenho os meios de fazer, de realizar. Segundo pilar é o medo do fracasso. Eu escutei esses dias uma pessoa na rádio que estava falando sobre o porquê que a gente fica tão triste quando a gente perde pessoas jovens e a gente não fica tão abalado quando a gente perde pessoas mais idosas, né? É engraçado assim que eu não sou muito interessada esses assuntos mais melancólicos, assim, eu não paro muito para ouvir, eu geralmente procuro já mudar e ver uma outra coisa, mas essa história não me chamou atenção porque ela tocou bem num ponto assim que acho que precisava tocar e trouxe um despertar, me trouxe algo muito positivo e eu queria comentar aqui com você. Então o narrador ele estava falando que a gente fica mais abalado em relação à morte de jovens porque a gente compreende que essas pessoas não foram apenas jovens que foram enterrados, elas enterraram também sonhos. Então, juntos com elas, a gente enterra esse sonho de homens que nunca serão pais, de mulheres que nunca serão mães, de negócios que poderiam mudar a vida
da sociedade, de muitas pessoas e até o rumo da nossa história, mas que jamais serão abertos, e entre outros exemplos que ele deu. Mas o que mais me tocou nessa narrativa foi a parte final da frase, do discurso que ele estava fazendo na rádio, porque ele falou que ao mesmo tempo era um pouco irônico que a gente ficasse tão chocado em relação a esse fato de enterrar o sonho das pessoas, porque ele diz, nós estamos numa situação muito pior às vezes do que a delas, do que a desses jovens que não tiveram a oportunidade de realizar os seus sonhos, porque nós estamos aqui e agora, com a oportunidade da vida nas nossas mãos, e a gente escolhe a cada segundo, com a cada pensamentozinho negativo, com a cada crença que a gente instala, a crença limitante que a gente instala na gente, de nem ao menos tentar mudar alguma coisa, de nem ao menos assumir o risco de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, quando ele disse isso, eu falei assim, mas caramba, então isso quer dizer que a gente vive, mas que algo em nós que estamos vivos, claro que não todos, mas algo em nós já morreu e a gente nem percebeu. Algo em nós já morreu e não deveria ter morrido. Então, ele disse dessa justamente essa incoerência de olhar para um jovem, para a vida de alguém que perdeu a vida muito jovem, e dizer, nossa, coitado, morreu, não realizou tantos sonhos, mas e a gente? Será que a gente está correndo atrás da realização dos nossos sonhos ou será que a gente só está deixando o tempo passar, o tempo ir embora? Enfim, tudo isso para dizer o que é o fracasso para você, o que está impedindo você hoje e agora de sequer tentar realizar o seu sonho, o seu objetivo. Será que se você tentasse, por pior que fosse a situação, se você imaginasse o cenário assim, do seu sonho, de você no caminho para o seu sonho, se tudo desse errado, se você quebrasse a cara, o que pode te acontecer de pior, de grave? Eu posso te dar um exemplo que eu vivi, porque essa questão, o que pode me acontecer de grave, ela me guiou muito na tomada de decisão antes de deixar a casa da minha mãe. Porque eu estava bem, morava com a minha mãe, meu emprego, carteira assinada, estava bem, trabalhava no administrativo, nada muito pesado, né? Como a gente sabe que tem trabalhos pesados pelo Brasil, né? E às vezes nem é fácil encontrar trabalho no Brasil. Então eu decidi deixar meu país, minha língua, minha cultura, meu arrozinho com feijão. Eu decidi vender minha moto, decidi vender minhas roupas, meus sapatos, tudo para ir morar num quarto de hotel que eu nem sabia como era, para trabalhar com pessoas que eu nem sabia como seriam comigo, como elas iam me tratar. Eu também não conhecia o lugar, eu conhecia assim mais ou menos por fotos. E eu perguntava, o que pode acontecer de pior comigo? E a minha resposta foi, o pior que pode acontecer comigo é que não dê certo, que eu tenha que voltar, recomeçar minha vida do zero, porque eu vou perder todo o meu dinheiro que eu economizei, o dinheiro da minha moto, o dinheiro das minhas férias, o dinheiro das vendas de 1000 coisas que eu vendi para vir. Então eu não vou poder voltar também para o meu emprego antigo, porque, bom, eles vão com certeza ter contratado uma outra pessoa, também nem sei se a empresa pode me pegar de volta. Mas ainda assim, lá eu comecei a colocar os prós, né, na minha balancinha. Eu vou aprender uma outra língua, eu vou ter conhecido outras paisagens, outras realidades, outras possibilidades de vida. Eu terei vivido uma experiência, eu saberei que eu vou ter consciência que eu dei o meu melhor, mas não deu certo, eu tentei, mas não deu certo, ou que talvez esse não é o caminho para mim, ou talvez sim, esse é o caminho, mas eu preciso melhorar isso e aquilo e ajustar, porque os sonhos também são isso, o caminho ele é totalmente instável, mas você se adapta e é justamente essa capacidade de adaptação que vai definir o quão longe você pode ir, o quão longe você vai chegar e às vezes até o fato de tentar 1000 vezes antes de que isso realmente funcione. Então é preciso entender que às vezes no pior dos casos a gente aprende.
a gente aprende a se tornar mais flexível com a vida, a gente expande os horizontes da gente, a gente se liberta para sonhar com uma outra coisa, porque às vezes a gente fala, nossa, não deu certo, não é isso, passo para outra coisa, com mais experiência. Então, para mim, se você perguntar, Joyce, fracasso existe? Para mim, o fracasso não existe. Existem situações que a gente não controla, que nos obriga a nos adaptar. Eu vivo isso constantemente. Acho que milhões de pessoas que fazem coisas diferentes, que lançam, que abrem uma empresa, por exemplo, que é um ato de coragem, é um passo de coragem, está constantemente em adaptação, né? Então, a gente, justamente isso, tenta 1000 vezes, a gente muda alguns detalhes, a gente ajusta ali alguns parafusos e vamos para frente. Então, resta saber para você se o fracasso existe. O que é o fracasso para você? Qual é a pior situação que tentar realizar esse sonho, se não desse certo, se não acontecesse da sua forma, o que isso poderia acarretar para você? Terceiro pilar é a resistência ao sucesso. Sim, por incrível que pareça, a gente pode se sabotar por medo do sucesso, o medo de nos tornarmos uma outra pessoa, ou de perder as rédeas de nós mesmos, ou simplesmente por ter medo do que irão pensar, dizer de nós e da mudança que o caminho em direção ao nosso sucesso, aos nossos sonhos, aos nossos objetivos nos proporciona. A gente tem medo de passar por arrogante, de viver experiências, de ter crescido, mudado, e que junto com isso a gente se torne tão diferente que a gente não tenha mais a mesma proximidade com os nossos amigos, com a nossa família, e que alguém vire pra gente e fala, nossa, você tá diferente, né? E é engraçado porque a minha resposta hoje para isso é simplesmente, caramba, ainda bem, né? Ainda bem que eu mudei. Estranho seria se durante todos esses anos eu não tivesse mudado, se eu não tivesse mudado de opinião, se eu tivesse ainda a mesma opinião que eu tinha nos meus 15, nos meus 16 anos, né? Que eu ainda tivesse uma opinião, uma cabeça de adolescente. Então, quanto a isso, a gente precisa ter um desprendimento e a gente vai falar justamente disso agora nessa parte de como superar a autossabotagem, e eu vou te dar 6 chaves, 6 princípios aí que a gente tem que ter em mente para se liberar dessa autossabotagem, para parar de se sabotar, de se passar a perna. Primeiro princípio que vai te ajudar a se liberar da autossabotagem é se aceitar, mas não acreditar nos pensamentos protetores. Então, é compreender que todo ser humano funciona através desse sistema de zona de conforto, que nós vamos ter pensamentos que vão tentar nos proteger de alguma forma, que não vão querer que a gente saia da casinha, né? Que a gente dê um passo de coragem, dê um passo em direção ao desconhecido, ao que eu não controlo, né? Na verdade, a gente não controla nada, mas a gente tem noção que a gente controla alguma coisa na nossa zona de conforto. Então, é aceitar que é normal, que eu vou ter esses pensamentos a vida toda, mas é não acreditar neles, é não deixar que o medo me paralise, né? É normal eu aceitar que eu tenho medo. Mas o que eu faço desse medo? Eu deixo ele me paralisar? Eu deixo ele me manter nessa zona de conforto o resto da minha vida, abrindo mão dos meus sonhos, dos meus projetos? Então, eu preciso sair para realizá-los. Qual vai ser a minha escolha? O segundo princípio, a gente até já falou no último podcast dele, é parar de ser perfeccionista. Então, é sempre dar o seu melhor. Qual for a situação, dê o seu melhor. Faça com as suas possibilidades o máximo. Dê o melhor de você, mas liberte-se da noção de perfeccionismo. Nada é perfeito, né? Como a gente já falou no último podcast, perfeccionismo é relativo. Cada um tem os seus critérios, cada um tem a sua visão. Então, querer adivinhar os critérios do outro para que eu encarne essa imagem de perfeição aos olhos do outro, é estar vivendo uma vida de escravidão de qualquer forma.
não ser livre dentro de si mesmo para sonhar e para ser o que nós somos, né? Que também está ligado com o conceito de ser autêntico, de ser quem a gente é. Então aceite que você nunca vai ser perfeito aos olhos do mundo e de todo mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível, porque cada um tem o seu critério do que é beleza, do que é perfeição, do que é isso, do que é aquilo. E isso é relativo. E quando o outro fala da gente, como a gente já viu no último podcast também, ele fala muito mais desse mundo dele, das regras e dos critérios dele, do que da gente. Terceiro princípio, e esse a gente adora, é o nosso amiguinho número 1 para se autossabotar, é se vitimizar e culpabilizar os outros e a vida. Então é muito fácil para a gente encontrar desculpas, acreditar em sorte e azar, culpar a vida, os outros, do que encontrar soluções para mudar a nossa vida. Simplesmente falar assim, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tanana, tanana. Tá, isso aí você não pode mudar. Isso aí você veio, é como no pôquer, né? Você ganha as cartinhas lá, você não sabe o que vai sair. E o que saiu, ou você joga com o que você tem, ou você não joga. Então, vamos concentrar nos quais pontos fortes, o que eu tenho aqui, qual a solução em vez do problema. Qual é a solução? Eu não quero entrar na questão da meritocracia, porque aí é muito mais profundo, mas num termo mais generalizado da coisa, a maioria das situações que a gente vive, elas podem ser mudadas. Existiram e existem pessoas em situações piores do que a nossa, e elas puderam realizar os sonhos, os projetos dela. Isso não foi impedimento. Então isso nos mostra que não é impossível, é uma questão de escolha, é uma questão de aceitar que pode dar 1000 vezes errado antes que a gente encontre o bom caminho, antes que a gente consiga encontrar os bons ajustes, ou antes que a gente simplesmente tenha essa experiência e fala, não, vamos passar para uma outra coisa, vamos sonhar com outra coisa. Ter em mente que se eu decido por um caminho de construção, caminho de aprendizado, que eu me arrisco porque eu estou tentando algo melhor, isso sempre vai me levar a um bom resultado final. Ninguém planta milho e colhe feijão. O quarto princípio é acredite nas suas capacidades. E isso é justamente para desmontar o impostor que a gente falou lá em cima. Então é ter em mente que você é capaz, que você tem seus talentos, que você tem capacidades. É parar de se comparar com o outro, dizer, porque ele tem diploma, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele também poderia olhar para a sua vida e falar, ele tem isso e ele tem aquilo. E é geralmente o que a gente faz, né? A gente sempre considera o outro mais que a gente. Então, é ter essa consciência que eu não posso ter todos os como fazer isso, como fazer aquilo, para entrar num projeto, para ir realizar um sonho. É conhecer o porquê. Eu tenho o meu porquê, esse é o meu porquê, e o como eu vou aprendendo conforme o caminho que eu vou trilhando, né? Os ajustes a serem feitos, eu vou aprender com o caminho, porque é essa experiência que vai me proporcionar justamente ter a consciência do que ela é e dos pontos que eu preciso melhorar para alcançar, para chegar lá. Então você tem um projeto, tem um sonho e sabe do porquê, pega o seu porquê e vai. E o como a vida ela vai te ensinar. Quinto princípio, justamente para desmontar aí esse medo do sucesso, é permitir-se mudar. É se permitir desprender de nós mesmos, do eu do hoje, das minhas opiniões, para que a gente consiga avançar rumo à realização dos nossos sonhos. É se permitir mudar de estilo de vida, mudar de opinião, de ser incoerente de vez em quando. Olha, ontem eu pensava isso sim, mas hoje eu penso isso. E daí? Mudei de opinião. E ainda bem que eu mudo de opinião. Significa que algo em mim está em constante mudança, está em constante aprendizado.
Então, ver a vida de uma outra forma, de outra perspectiva, de ver que nada é preto no branco, 8 ou 80. E o mais incrível da vida é que às vezes a gente aprende com o que a gente menos espera. Às vezes você ouve a frase, uma palavra de uma criança e aquilo já muda, você fala, nossa, já te dá uma lição de moral, né? Ou às vezes um sorriso que te toca, um gesto, pode mudar tudo na vida da gente, pode mudar a percepção com que a gente vê a vida. Sexto e último princípio é questione-se. Quais são os pensamentos desvalorizantes que me impedem de alcançar aquilo que eu quero? O que eu falo? Qual é o meu diálogo interno quando eu estou pensando no meu sonho? O que eu estou falando que eu sou capaz e o que eu não sou capaz? O que está me bloqueando? Qual é a desculpa que eu tenho me dado para não realizar o meu sonho? O que tem me impedido de encontrar uma solução para esse problema? Será que é o medo da mudança? Será que é o medo do fracasso ou do sucesso? Será que é por me sentir incapaz, ilegítimo, impostor, por achar que eu não mereço? Será quais são os sentimentos que estão por trás disso? Às vezes a gente se sente ilegítimo porque a gente tem às vezes um rancor com a gente acha que a gente não merece a felicidade porque a gente lá no passado a gente fez mal para alguém. Isso acompanha às vezes pessoas pelo resto da vida. Então é justamente se colocar essas questões e olhar qual é o sentimento que tem por trás disso. Sempre olhar e sempre aceitar também. Não achar que é um bicho de 7 cabeças, nossa, eu finjo que eu não vi. Não, é se conhecer. É falar, isso é isso. Ok, como que eu posso mudar esse sentimento? O que eu posso trabalhar dentro de mim para vencer, para avançar? Então é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio de podcast. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no meu canal, não deixe de compartilhar o conteúdo com quem você acredita que precisa, não deixe de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no meu site, de conferir a nota do podcast, né? Às vezes é interessante vocês estarem lendo, vendo os princípios numeradinhos, tem gente que gosta de imprimir, anotar, guardar, ou mesmo responder as perguntas embaixo dos podcasts. Você também está livre para fazer os comentários que você quiser. Eu te desejo uma excelente semana. Eu espero que a gente possa se não se ver, né? Mas partilhar um momento na próxima semana com mais um episódio de podcast. Um grande abraço, tenha uma ótima semana e tchau, tchau!